O Senhor tem me trazido à memória algumas coisas, eu tenho ouvido algumas palavras e revisto algumas palavras, e eu fui bem impactado por uma delas esses dias. Se você não ouviu ainda, eu mandei no YouTube essa palavra. Se você não ouviu ainda, eu sei que é longo o vídeo, dá quase 1 hora, mas ouça. Porque eu estava ouvindo essa mensagem e o Espírito Santo me usou para trazer a mensagem. Essa mensagem que eu mandei tem uns 5 anos que eu ministrei essa palavra, em Belém do Pará. E eu fui tão tocado pelo que o Espírito estava falando, prova que não era eu, era o Espírito falando. E nessa linha aí de rever algumas coisas, eu quero trazer nessa noite algo que já ministrei. Essa palavra eu ministrei no dia 17 de outubro de 2015, quem lembra? Você lembra do que eu ministrei no dia 17 de outubro de 2015? Os irmãos que estavam comigo. Eram bem poucos dos que estão aqui hoje. Mas o título da palavra é... Eu poderia até mudar esse título, porque eu peguei do texto, de Romanos 1,16. Mas diga comigo assim: eu sou declaradamente seguidor de Jesus. Amém? Nós poderíamos mudar o tema da mensagem para isso que acabamos de dizer, porque ele diz, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho, pois não me envergonho do Evangelho. Mas qualquer um de nós, seja adulto ou criança, e um dia o adulto já foi criança, a gente já passou alguma vergonha, Alguém lembra de uma vergonha que você passou e pode compartilhar? Porque tem vergonha que a gente passou que a gente não quer dizer jamais, Tipo aquela vergonha da pessoa chegar para alguém que você não vê há tempo e dizer: olha, tá de quantos meses, hein? E a pessoa diz: eu não estou grávida. Alguém já passou essa vergonha? E quem está do lado de quem está passando essa vergonha, sofre a vergonha alheia, ou sai fora. Porque há situações que são... Sim. Eu quero lembrar disso. Eu quero lembrar disso para a gente entender que vergonha é uma situação, na maioria das vezes, que constrange, vexatória. É alguma coisa que você não quer se expor, você não quer passar. Mas no livro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, e você, se tiver com a sua Bíblia, pode abrir. Se não tiver, pode acessar a sua Bíblia aí no celular. No capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos o seguinte, e você tem que entender os contextos das coisas. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar disso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora nós temos que entender uma coisa. Paulo falando isso aos romanos tem um significado muito forte.
porque a Grécia está agora sendo o governo da vez. Lembra quando Nabucodonosor levou todos os sábios para a Babilônia? Porque ele dominou todos os povos. Agora é a vez da Grécia. Então, Roma tornou-se vamos dizer assim, a capital do conhecimento, da sabedoria, das filosofias. Os homens mais sábios, a melhor medicina, as melhores culturas estavam em Roma quando Paulo está escrevendo isso. Eles tinham o hábito de se colocarem nas praças ou em lugares públicos e expor as suas ideias, os seus pensamentos. E eram homens eruditos, homens muito sábios aos próprios olhos. E o Evangelho de Jesus era uma coisa que era desdenhada por eles, porque eles estavam dominando sobre os judeus. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Não interessa o quão doutorado vocês têm ou são, o quão doutor vocês são, não interessa quanto conhecimento vocês têm, não interessa o quanto vocês se orgulhem da cultura de vocês, eu não me envergonho do Evangelho. Isso é muito forte, porque você vai ver filho de pastores indo para a faculdade e abandonando Jesus na faculdade. Por quê? Porque eles se envergonharam do Evangelho de Jesus. Conheço uma tonelada de filho de crente, de pastor, que ao entrar numa faculdade, a faculdade é ruim. A faculdade é boa, a escola é boa. O problema é alguém que não tem convicção do Evangelho que ele crê. E que no meio de uma sociedade, ele vai se esquivar. Ele vai se envergonhar. Paulo está dizendo que não se envergonha. Mas eu quero perguntar, eu quero levar ainda para uma outra linha de vergonha. Lá naqueles dias, em que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, era o dia em que os evangélicos, gospels da época, não tinham problema com o sofrimento, eles se orgulhavam de sofrer. O evangelho de hoje, qualquer situaçãozinha é motivo para você abandonar a sua caminhada. Mas nos dias de Paulo, quando ele disse, eu não me envergonho do evangelho, não era assim. Olha o que diz aí em Atos, no capítulo 5, volta um pouco aí a um livro. Pedro, se não me falha a memória, e João, que haviam levado uma surra, porque tinham pregado o Evangelho, e tinham sido presos. Agora está concluindo o assunto. Capítulo 5, versículo 40 diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles antes estavam falando de Jesus, foram presos, levaram uma surra, e agora eles estão sendo soltos e disseram, não falem mais no nome desse Jesus. Tem gente que não precisa nem apanhar para não falar de Jesus. Ele já é acanhado de natureza e envergonhado de natureza e não fala de Jesus em circunstância nenhuma. É o famoso crente 007. É o crente agente secreto. Só ele e Jesus sabem que ele é crente. Mas aqui esse, depois de apanhar, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Alguém tem uma outra tradução para regozijando-se? Muito alegres. Alguém tem outra tradução? Ou alegres, né? Outra tradução vai dizer alegres. Imagine, irmã Poliana, que loucura de evangelho é esse? Eles apanharam e agora eles estão saindo alegres. Por que eles estão alegres?
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O nome de quem? O nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esse, queridos, é o contexto quando Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Mas eu temo que se ele dissesse esse versículos em nossos dias, que ele não usasse essa mesma ênfase com relação não ao Evangelho de Jesus, mas com relação ao Evangelho que é pregado hoje. Eu não vou dizer, queridos, eu não ousaria dizer que é mentira tudo que tem sido dito sobre Jesus para muita gente. Mas eu diria, William, que pelo menos não está sendo dita a verdade completa. Estão dizendo só uma parte, e a outra parte não estão dizendo. Estão dizendo apenas o evangelho da prosperidade, da bênção, do Senhor vai fazer isso e aquilo. Mas estão esquecendo do tome a sua cruz e siga-me. E aí o que acontece? É um evangelho que não é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que não se envergonha. O evangelho que Paulo não se envergonhava é o evangelho das pessoas que tinham alegria em padecer pelo nome de Jesus. E isso é muito importante notar. Porque muita gente que acha que está sofrendo pelo nome de Jesus, na verdade está sofrendo consequências da sua própria pessoa. Não está sofrendo por Jesus. Ah, estão me perseguindo porque eu sou cristão. Será? Se for, querido, sofra. E Jesus vai te advogar a tua causa. Se não for, você vai continuar sofrendo. A pessoa tomou emprestado e não pagou. Aí o que deu emprestado está em cima, botando quente. O crente que pediu emprestado e não devolveu, vai dizer que está sofrendo o quê? Perseguição. Mas é perseguição que ele está sofrendo? Ou é consequência de uma atitude dele, de um ato dele? Então tem que fazer diferença. Os cristãos, o evangelho que Paulo está falando, eram aqueles que tinham orgulho de sofrer por causa de Jesus. Eu, quando estava na escola do Corpo de Bombeiro, em Belém do Pará, ano de 93, havia uns oficiais que eram de uma outra religião. E toda sexta-feira, no paradão lá dos militares, eles perguntavam: quem é cristão aqui? E nós levantávamos a mão, os cristãos. E nós ficávamos presos, detidos no quartel fim de semana junto com eles. E eles massacrando, sugando a gente, porque nós levantamos a mão que era cristão. A primeira vez que ele perguntou isso, cerca de 26 pessoas levantaram a mão. Num pelotão de 156 homens. 26 levantou a mão dizendo que era cristão. Ficamos sofrendo. Na noite de sexta-feira, todinha, o sábado foi nos dispensar sábado de tarde. As últimas vezes que ele perguntou isso, sabe quantas pessoas levantavam a mão? Hã? Você já ouviu a história. Só 5, meu amigo. E os outros diziam para mim que não, mas Jesus sabe o meu coração. Agora eu posso dizer, eu sofria por causa do nome de Jesus. Primeiro porque aluno, você que foi militar sabe, não tem direito de nada. Qualquer um pisa e faz o que quer com o aluno no quartel. Mas a segunda causa era por causa do nome de Jesus. Porque se eu não dissesse nada, se eu ficasse caladinho,
Então, entenda, sofrer pelo nome de Jesus é uma coisa. Sofrer pelas consequências do seu próprio eu, da sua própria pessoa, seu caráter, é outra coisa. E esse sofrimento deve gerar arrependimento para que eu me livre dessas situações. Mas quando Paulo disse não me envergonhe do Evangelho, ele está se referindo a esse Evangelho. Do crente que mesmo que tenha dano seu, Salmos 15, não mente. O Salmo 15 fala do cidadão que vai morar no céu. E ele diz que esse cidadão, ainda que ele tenha prejuízo, ele não mente. Aí nós viemos do encontro com Deus. Quanto era a multa? 1.000 e pouco. O Robson pagou a multa. Porque estava errado, não tinha para onde correr. Pagou a multa 1.000 e poucos. Naquela do Guaxuma lá. Quando foi a minha vez de cometer o erro, eu disse, meu querido, realmente eu errei. Estou errado, pode fazer a multa. Aí ele olhou para minha cara, pegou os documentos, olhou para trás e disse, vá-se embora. Mas eu tinha que sofrer a pena. Sim ou não? Tinha que sofrer. Eu não posso enrolar. O mundo vai dizer para eu fazer o jeitinho. Só que Paulo tem um orgulho de um evangelho, que é o mesmo que eu quero ter. Que mesmo que queira largar a mulher, não larga. Mesmo que a mulher queira largar o marido, não larga. Porque o evangelho diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Agora estamos num evangelho aí que os pastores se divorciam e continuam sendo pastor na frente das igrejas. Que evangelho é esse? Já viu igreja com 2 mulheres pastoras? Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Essa não é a igreja de Jesus. Não é esse evangelho que Paulo está dizendo que não se envergonha. O evangelho que ele não se envergonha é o evangelho dos homens que não têm medo e se alegram por sofrer a pena. O próprio apóstolo Paulo, nós já lemos algumas vezes no Atos 14, a partir do 19, depois de ele ter sido apedrejado em Corinto, querido, dado como morto, ele volta e continua pregando o evangelho alegremente, dizendo aos irmãos, permaneçam firmes na fé, porque por meio de muito sofrimento nos importa alcançar a vida eterna. Mas hoje não. O evangelho é venha para Jesus e pare de sofrer. Mas o evangelho que Paulo se orgulhava é venha para Jesus e pare de fazer Jesus sofrer. Porque ele já foi numa cruz para nos dar vida e vida eterna. Amém? O evangelho que Paulo não se envergonha é o evangelho dos pequenos homens do grande Deus. Infelizmente hoje nós temos o evangelho dos grandes homens de Deus. Tem que ter uma foto dele na fachada da igreja. Tem que ter um nome bem grande dele estampado em algum lugar. Se o congresso vai acontecer e não tiver a foto do Photoshop lá no banner, aí você olha para o pregador e olha para a foto do Photoshop e diz, mas aqui tem alguma diferença. Só que a foto está lá. Como é a posição característica, Marco? O grande homem de Deus. Cara, Paulo ele era diferente. Ele começou meio peito estufado, mas no fim ele disse, eu sou dos pecadores o principal. Ainda que no início ele tinha um pouquinho de orgulho, o orgulho dele foi sendo, à medida que Paulo entrava no evangelho com Jesus, o orgulho dele ia diminuindo, ele ia se achando cada vez mais inferior. E é óbvio, é lógico isso. Sim ou não?
É óbvio. À medida que você se aproxima de Deus, a sua sensação de pequenez tem que aumentar. O evangelho de hoje não. Os caras se aproximam de Deus, eles se tornam o quê? Vice-deus, semideus, arcanjos, querubins. O título de irmão em Cristo já não serve para esses homens. Uma vez eu liguei para um e falei, pastor, ele disse, pastor, não. Bispo. Misericórdia. Eu quero saber se vai permanecer esse bispo lá na glória. O que vai permanecer lá? Seremos todos iguais diante de Jesus. Amém? Mas você imagina o garoto perguntando para o pai, pai, quem é Deus? Ele diz, Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é grande. O pai disse, Deus é grande, meu filho. Mas quão grande Ele é? Deus é muito grande. Aí ia passando um avião, ele apontou, está vendo aquele avião ali? O garotinho disse, estou vendo. O avião é grande ou pequeno? O garotinho disse, é pequenininho. O garotinho colocava a ponta do dedo assim, está aqui, ó, na ponta do meu dedo. Pequenininho. Aí o pai vai e leva o garoto lá no aeroporto. Chega perto de um Boeing e diz, meu filho, esse Boeing aqui era aquele que estava passando lá em cima. Ele é grande ou é pequeno? E o filho dele diz, pai, é muito grande. Você quer saber quão grande Deus é? Se aproxime dele. Você vai saber o quão grande Ele é. Esse é o evangelho que Paulo se orgulhava, que não tinha vergonha. O evangelho que diminuía ele cada vez e que o Senhor crescia cada vez. Amém? Mas hoje nós olhamos e as pessoas têm orgulho dos seus títulos. Ainda em Atos aí, no livro de Atos 14, esse livro, no livro de Atos 14, do versículo 8 até o 18, aqui, isso. Conta a história de dois homens, novamente Pedro e João, que curaram um coxo que estava à porta do templo pedindo esmola. E depois de eles terem curado aquele homem, eles disseram, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta aí, anda. E o homem levantou e andou, queridos. É algo poderoso ou não? Você já viu alguém levantar de uma cadeira de roda e andar? Alguém aqui já viu? Também não vi. Mas se eu visse, meu querido, eu acho que eu me arrepiava, eu pulava, eu fazia tanta coisa. Porque é algo maravilhoso, sim ou não? Esses homens operaram algo tremendo aqui. E imediatamente os homens daquela cidade começaram a se levantar para exaltar aqueles homens. E esses homens que deveriam se exaltar, porque afinal de contas, Deus usou a vida deles para curar um homem. Só que eles não se apossaram daquilo que pertencia a Deus, porque a Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Argumentaram com aquela cidade, brigaram, lutaram, para que eles queriam fazer altares para aqueles dois homens, para Pedro, mas eles não aceitaram. Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé. Eles não aceitaram os altares. Hoje, ninguém pode dar um sorrisinho de canto que a pessoa já quer se exaltar. Deus usou a vida dela para orar por ela, a pessoa foi curada, pronto, é motivo de se exaltar. Quem fez afinal? Alguns estão batendo no peito e dizendo, vou mostrar se aqui tem profeta de Deus ou não. Quem é grande? É o homem ou é Deus? Quem é poderoso? É o homem ou é Deus? Não confunda
Não estou diminuindo a importância de uma pessoa que dedica e busca a presença do Senhor para ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Não estou diminuindo isso. Mas essa pessoa que tem uma busca, que tem uma intimidade com Deus, na hora que Deus usa ela, sabe qual é o sentimento dela? Vou morrer. Logo que vem à mente dela, vou morrer. Deus me usou. Ela vai tremer, ela vai balançar, porque ela sabe que algo poderoso aconteceu através da vida dela. Ela não estufa peito, ela não se orgulha, mas ela exalta ao Senhor. Será que Paulo diria o mesmo hoje, queridos? Não me envergonho do Evangelho, ainda que nós precisamos nos orgulhar do Evangelho que nós cremos. Amém? Acho que eu vou fazer uma camiseta. Bola aí, Marco, uma camiseta para nós imprimir. Sou declaradamente seguidor de Jesus. Essa frase nos dias de Paulo era como dizer: eu sou culpado, vou morrer por Jesus. Você dizer eu sou declaradamente cristão é dizer: vou morrer pelo que creio naqueles dias. Hoje nem tanto. É moda, hoje é moda. O Paulo não se envergonhava de um evangelho dos pequenos homens, do grande Deus. Amém? Grava isso. Eu não me envergonho do evangelho, mas não me envergonho desse evangelho, queridos. Eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de pessoas. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Amém, irmão Antônio? O evangelho é poder de Deus. Mas é o evangelho genuíno, não é o evangelho maquiado. Não é o evangelho pela metade. Fala a verdade. E eu não temo, irmãos. Não temo. Eu creio, está aqui a irmã Poliana, uma pessoa que pode ser uma testemunha para mim hoje. Já andou em muitas igrejas, muita congregação, conhece muitos pastores, conhece muitos lugares aí. Essa mensagem é pregada em qualquer uma dessas igrejas? Dificilmente você vai ouvir. Por quê? Porque eu estou correndo o risco dela, a irmã Poliana, nunca mais vir no culto aqui. É assim que pensam os pastores lá. Porque o que importa para eles é encher um lugar. E para mim não importa encher esse lugar. Para mim importa que as pessoas vão para o céu, para morar com Jesus. Então eu não vou ficar feliz num lugar inchado. Tá cheio, mas de pessoas que ouvem a verdade e decidem que vão ficar lá, escutando a verdade. Mesmo que doa, mesmo que não seja legal ouvir algumas vezes, mas vai ficar lá. É essa igreja que eu creio. E é esse o evangelho que eu me orgulho. Amém, Cício? Escuta a pancada aqui, mas se precisar de um pode, sabe qual é o pastor que ele vai chamar para ir lá ajudar ele. Agora vai numa outra dessas aí que prega bonitinho e chama lá o pastor para ir lá te ajudar. Não, Zé, não me envergonho do evangelho. Evangelho disso, de amigo, sabe que o Espírito liga a minha vida com a sua? É esse evangelho que eu creio. O evangelho que Paulo não tinha vergonha é o evangelho dos que já morreram para este mundo. E aí é uma coisa difícil, né? Porque eu não morri ainda, mas eu acho que morrer dói. Sim ou não? Ninguém sabe, ninguém morreu ainda. Dependendo da morte é ruim, né? Abre a sua Bíblia aí em João, livro de João, capítulo 12. João capítulo 12, versículo 23 ao 26. Amém? Glória a Deus. João 12, 23 a 26.
Talvez a gente não leia todo, vamos ler aqui o 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Aqui, queridos, eu quero juntar esse mesmo conceito com aquele que Jesus fala aos discípulos quando eles querem seguir. Ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E cruz, queridos, aponta para quê? Sofrimento. Onde você vê uma cruz, você pensa o quê? Ali tem alguém que morreu, não é? Na cultura de alguns povos, a cruz significa marco de morte. Por isso não coloca cruz na minha... não vão, né? Porque vão espalhar minha cinza no mato da Pajuçara. Mas se vocês fizerem um túmulo para mim, não põe uma cruz lá. Porque lá não está um morto, lá está um vivo para a eternidade em Cristo Jesus. Coloca cruz lá não. Cícero, não deixa pôr cruz não. Se a Janete quiser pôr cruz, diga para ela: olha, ele disse no culto no dia 28 de agosto de 2020 que não queria cruz no túmulo dele. Não põe. Põe um violão. Gostei. Põe um símbolo no violão, tá bom. Porque lá não estará enterrado um morto, estará enterrado um vivo para Cristo Jesus. Mas ele traz um princípio interessante. Você já viu que quem trabalhou na roça sabe que quando você planta, que o grão não morre, ele apodrece, ele fica seco e não nasce nada nele. Mas quando ele morre, ele germina e produz uma planta. O que Jesus está dizendo é que aqueles que estão nele precisam morrer para esse mundo, assim como ele ia morrer. Aqueles que estão nele precisam morrer para esse mundo. Agora, o morto faz alguma vontade dele? Morto tem vontade? Tem direção do que fazer? Não. Ele simplesmente está morto e fazem com ele o que quiserem. O evangelho do qual nós não devemos nos envergonhar é o evangelho daqueles que já morreram para esse mundo, que faz algo. A gente, conversando hoje, você estava falando, chegou com muita dor domingo, caiu lá, já está velhinho, vocês têm que respeitar também a barbicha branca caiu lá, se machucou e não lembrava. Chegou domingo dirigindo só com uma mão, ainda bem que o carro é automático. Mas veio para o culto. Não quero exaltar Cícero, o Senhor te guarde em nome de Jesus. Mas isso para mim é a atitude de alguém que está morrendo para o mundo, ou se não morreu, está morrendo. Porque tinha qualquer justificativa plausível diante de qualquer pessoa para ficar em casa. Mas veio cultuar o Senhor. Não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que governa a minha vida. Então eu quero fazer, eu quero estar, eu quero me mover. O evangelho que Paulo não se envergonhava é o evangelho do dar a vida. E aí é interessante que quando esses irmãos criam no Senhor, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá no início da igreja, eles literalmente, William, davam vida pelo evangelho. Literalmente. Esse período que Paulo está escrevendo aqui é os primeiros 100 anos da igreja. Ele está sendo preso por causa do evangelho de Jesus em Roma. E sabe o que faziam com os cristãos nessa época? Que Paulo inclusive ajudou a fazer? Apedrejavam os crentes até a morte. Pegava a família, Cauê, Edivânia, Valentina, João e o Theo e o Caian, colocava dentro de um coliseu romano
cheio de feras, leões, leopardos, e dizia: nega Jesus. E a família dizia: não. E uma mãe vê um leão vir para cima do seu filho, porque se fosse direto na mãe logo era uma coisa, né? Mas vir devorar o seu filho, e essa mãe gritar para o filho: glorifica o Senhor na sua vida, meu filho. Você acha o quê? Que esse evangelho hoje tem muita gente pronto para ele? Mas é esse o evangelho que Paulo diz que não se envergonha. É esse o evangelho que tem poder. Esse evangelho, queridos, quando nós estávamos numa cidade chamada Chokwe, no estado de Gaza, no país Moçambique, um irmão já falecido, que morava no 6º bairro, irmão Salomão. O irmão Salomão era de uma linhagem dos tradicionais, ele era um príncipe do povo. Se o português não tivesse colonizado o povo, ele, na família dele, seria um príncipe daquela região. Mas agora o governo civil foi estabelecido pelos portugueses e tudo, e os tradicionais acabou, misturou tudo. Mas o irmão Salomão era o chefe dessa região por respeito da linhagem familiar dele. Esse irmão Salomão entregou a vida a Jesus. E ele me chamou, ele entregou a vida a Jesus num domingo. E na segunda-feira ele me chamou na casa dele e disse: e agora, pastor? Eu disse: e agora por quê, irmão Salomão? Ele foi lá dentro da casa dele e trouxe uma bolsa cheia de coisas. Eram, como é que a gente diz? Amuletos, patuás. Eram sementes consagradas a deuses, que ele usava para consagrar a semente do povo, que ia para ele toda vez que ia plantar, ia lá para ele orar por aquele povo, invocar um espírito sobre aquilo. E ele entendeu que Jesus não precisava mais disso. E ele entregou tudo. Cerca de 3 gerações de pactos com o diabo, ele me entregou naquela tarde na casa dele. Eu tinha um camburão daqueles de 200 litros atrás do carro. Botei o camburão para baixo, meu amigo. Joguei as coisas dentro, gasolina, e taquei fogo em tudo. No meio do terreiro dele. Naquela semana, as pessoas fizeram uma romaria na frente da minha casa. E eu sem saber porquê, mas passavam olhando e comentando e apontando. Olhando, comentando. Quando foi no domingo, meu querido, a nossa congregação, que era uma congregação pequena como essa, não cabia de gente lá dentro. E eu fiquei assustado com aquilo. Havia uma irmã Judite, e o irmão Salomão lá junto. E a irmã Judite, eu digo: irmã Judite, que negócio é esse aí, irmã Judite? Pastor, esse pessoal aí diz que quer o Jesus que o irmão Salomão aceitou. Porque na tradição diz que quem destruir os pactos de um príncipe como ele, Salomão, teria que ir dentro de uma semana. Como eu não havia morrido, eles queriam Jesus agora. Porque o Deus deles é inferior a Jesus. Eu não me envergonho desse evangelho. Nós não pregamos, foi só o poder do evangelho. Agora, eu poderia morrer, e ainda assim, Deus continuaria sendo Deus. Eu enfrentei várias situações lá, e o Senhor, o Evangelho de Jesus é daquele que dá a vida. Agora, querido, hoje, precisamos desesperadamente reacender essa chama no coração da igreja de Jesus, eu me declaro cristão, seja onde for. Vou te convidar para a festa do aniversário. O dono da festa é o perdido, maçom, sei lá o que for da vida, mas você está lá no meio, levanta a bandeira de Jesus lá no meio. Se não quiser, te expulse, mas levanta a bandeira de Jesus. Sabe por quê? Taxativamente,
Isso aqui é taxativamente, você vai ouvir Satanás falando na tua vida. Como? A roda vai começar a falar de pornografia, de crime, de mentira, de coisa errada, de traição, de roubo, porque você não falou. Experimenta qualquer casa, chega em qualquer casa, você entra numa casa para fazer um serviço, não fale de Jesus não, para você ver se a sua cliente não vai começar a falar do Satanás no teu ouvido. A igreja precisa voltar a isso, queridos. Se orgulhar do evangelho que nós cremos. Ter prazer no evangelho que nós cremos. Não minta para ninguém não, venha para Jesus. E a sua vida vai ser diferente. Como é que diz o Cláudio Duarte? Você era triste e feio, né? Venha para Jesus e fique só feio. Mas tristeza não vai ter mais. Mas lutas virão. Batalhas vão acontecer, porque o inimigo não quer. O inimigo quer que você se perca. Mas Jesus quer que você tenha vida. E vida em abundância. Em Mateus capítulo 11. Versículo 2 a 6, João Batista está preso. E João Batista questiona Jesus através dos seus discípulos. Vão lá e pergunta para ele se é ele mesmo o Cristo ou devemos esperar outro. E Jesus responde, versículo 4. E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Sabe por que Jesus disse isso? Pelo mesmo princípio que ele disse em outro lugar: aquele que procura, encontra. Quem procura, acha. É possível encontrar motivo de escândalo em Jesus? É. Se você procurar. Você já viu se falta motivo para um murmurador murmurar? Falta motivo para quem gosta de murmurar. Falta motivo para ele murmurar? Ele arruma um na hora. Porque ele gosta de murmurar. Então quem procura, acha. Você quer encontrar motivo de alegria, gozo, de gratidão? Você também encontra. Jesus disse: olha, querido, fala para João o seguinte: tudo que foi anunciado a meu respeito está acontecendo. E diga para ele que se ele não ficar procurando, ele não vai encontrar. Mas se ele começar a procurar, ele vai encontrar. E vai perder aquilo que ele já ganhou. O evangelho do qual eu não me envergonho, querido, é esse. Eu não preciso de nenhuma motivação além da cruz de Cristo para servir a Jesus. E tudo mais que vem é bônus. É multiplicaria. Acordei hoje. Glória a Deus, Senhor, obrigado. Deu um pouquinho de chuva, obrigado pela chuva, Senhor. Saiu o sol de novo, obrigado pelo sol. Eu fui e vim, voltei, não deu certo, obrigado. Porque todas as coisas contribuem. Se você de fato ama esse evangelho. Eu quero que a gente entenda que precisamos, no meio de uma geração que tem cada vez mais se afastado do Senhor, e por isso elas não enxergam a grandeza de Deus. Quanto mais longe, menor, né? Lembra do avião? Quanto mais alto ele tiver, menor vai ser. Mas quanto mais baixo, perto de você, maior. Deus é assim. Aí o povo, Tamires, se afasta de Deus. Como é que ele vai enxergar Deus na grandeza que Ele é? Orgulhe-se do Evangelho.
Primeiro, na sua casa. Tenha medo. Tenha medo não, Ivete, é falar mesmo, igual você está falando. Aliás, vamos batizar você no sábado agora, é? Tem outra viagem, vai ter ou não vai ter a nossa viagem? Depois a gente fala, se tiver, nós afoga ela naquele rio lá. Se não tiver, a gente afoga ela numa piscina qualquer aí. Em nome de Jesus. Mas se orgulhe do Evangelho. É o Evangelho de Jesus, cara. É simplesmente o Evangelho de Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você. A vida que Cristo oferece em seu Evangelho é algo que não podemos nos envergonhar. Jamais. Amém? Jamais. Porque se você não se envergonhar, alguns poderão ter uma chance. Se você se envergonhar, você tirou a chance de algumas pessoas. Precisamos de uma geração que esteja disposta a se declarar cristão, ainda que isso lhe custe a vida. Você está disposto? Ah, pastor, mas se eu declarar que eu sou cristão, aquelas minhas amigas que me convidam para ir ao shopping tomar aquele chá, não vão me chamar mais. Dane-se! Declare-se cristão. Ah, mas se eu declarar, a minha família não vai mais me convidar para aqueles almoços, aqueles churrascos que eles faziam. Declare-se, querido. Porque esse almoço, esse churrasco que você vai perder, não se compara com o banquete que o Senhor está preparando para você na glória. Quando alguém entregava a vida a Jesus, eu já disse isso naquela época, ele estava disposto a morrer por esse evangelho. Aí é João, é 1 João, né? 3,16. Nós devemos dar a nossa vida pela dos nossos irmãos. O que significa isso? Que algumas vezes eu não vou almoçar com meus pais, mas eu vou para Jundiá, evangelizar. Passar um tempo maior com os irmãos, ficar lá com eles. Algumas vezes eu não vou para o shopping que eu queria ir, mas eu vou para uma missão. Aliás, tem uma missão que eu quero colocar a Ive e mais algumas corajosas que quiser ir com ela. Depois nós conversamos. 48 horas de barco dentro de uma rede. Eu quero ver quem aguenta. Viagem de 48 horas de barco, quem quer ir? Depois que chegar em Belém. Independente do que for para cada indivíduo, o Evangelho continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Se você se envergonhar, continua sendo o poder de Deus. Se você não se envergonhar, continua sendo o poder de Deus. Se você não se envergonhar, Deus vai usar a tua vida e poderosamente vai transformar, não só a tua, mas daqueles que estão à tua volta. Se você se envergonhar, talvez Deus não use a sua vida, mas vai usar de outro. E você vai ficar dizendo, puxa, a vida era para ter sido eu, de longe, perdeu a oportunidade de ser um instrumento na mão do Senhor. Amém? Diga comigo, eu sou declaradamente seguidor de Jesus. Diga, eu sou declaradamente seguidor de Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você já creu, diga amém. Se você já creu, fique de pé comigo. E se você já creu, comece a orar pela vida de alguém que não creu ainda. E comece a falar com o Senhor, Pai, eu vou me orgulhar do Evangelho, porque eu quero ver o meu irmão convertendo, porque eu quero ver minha mãe convertendo, porque eu quero ver os meus amigos convertendo.